Dizem que estamos vivendo a era de ouro da tecnologia humana. A humanidade foi da invenção do avião para a Lua em menos de um século. Este progresso espantoso é apenas produto da inventividade humana? Ou recebemos ajuda de outro mundo? Já temos provas suficientes de que há um acobertamento de OVNIs. Seria a inteligência alienígena responsável pelos maiores avanços da humanidade? E ela poderia ser a causa da nossa ruína? Neste episódio, exploramos a origem secreta de grandes conquistas científicas. Descubra conosco os segredos por trás das tecnologias alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. 14 de junho de 2012, cidade de Washington. Os moradores ficam chocados quando veem o que parece ser um OVNI sendo transportado na traseira de um caminhão. Centenas de ligações lotam as centrais de atendimento de emergência. A cidade está dominada pela febre dos OVNIs. Yes, sir. This is the 911 operator. It looks like a UFO, to be honest with you. What does it look like? A UFO, I mean, I don't really know. I don't see too many UFOs in the regular I mean, does it look like a spaceship? Yeah. Todos se assustaram porque de repente viram um objeto que estava enrolado em um tipo de cobertura e era exatamente igual a um disco voador. O governo informa que se trata de um drone X-47B, uma aeronave de última geração. Mas essa tecnologia avançada seria fruto de uma inteligência de outro mundo? Se analisarmos a tecnologia militar que temos nos Estados Unidos, ela parece mesmo ter saído de uma história de ficção científica. Mas esse não é o único tipo de tecnologia que tem origens intrigantes. Essa tecnologia teria se originado da inteligência alienígena? Para responder a essa pergunta, temos que voltar à antiga Índia, para as histórias de máquinas voadoras altamente avançadas, conhecidas como Vimanas. O primeiro relato sobre as Vimanas remonta a quase 2.500 anos. Ele fala de reis que viajavam em carruagens brilhantes vindas do céu. Carruagens que brilhavam como o sol e eram pilotadas por deuses. É lógico supor que 3.000 anos antes de Cristo, se uma nave surgisse no céu e pousasse e entidades saíssem dela, elas seriam vistas como deuses. Mas seria possível, como acreditam os teóricos da ufologia, que os seres descritos por essa antiga civilização fossem, na verdade, de outro planeta? No contexto moderno, você pode analisar e concluir que esses seres não eram deuses, não eram divindades e eles não voavam em estranhas carruagens de fogo. Na verdade, é possível que fossem OVNIs sobrevoando a Terra. Essas descrições talvez sejam a primeira evidência da obsessão da humanidade por naves do espaço sideral, mas estão longe de ser a última. Abydos, Egito. Dentro do Templo de Sete existem hieróglifos antigos, imagens impressionantes que contam uma história que desafia a lógica. E a história humana? Nas paredes desses edifícios egípcios parece haver representações hieroglíficas de aeronaves comuns. Tem um helicóptero, um tipo de avião e o que parece ser um submarino. Qual seria a explicação? A inspiração para a nossa tecnologia viria de uma inteligência extraterrestre. Estes antigos relatos seriam avistamentos de OVNIs? Ou, como acreditam alguns especialistas, seriam os primeiros esboços de uma tecnologia que só seria inventada 3.000 anos mais tarde? Eu me pergunto se essas máquinas voadoras realmente existiram no Egito Antigo. Eles mesmos as teriam construído? Ou elas seriam uma prova de que havia OVNIs na Terra há milhares de anos? Mas a evidência mais sólida da inteligência alienígena estaria na tecnologia que usamos diariamente?
A seguir, as maiores invenções do nosso tempo teriam sido roubadas de uma espaçonave alienígena. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico. E os segredos que descobrimos poderiam ser o começo do fim de toda a humanidade. Propulsão a jato, engenharia genética, ciência da computação. Como é possível que os maiores saltos tecnológicos da história humana tenham acontecido em cerca de 6 décadas? Mas seriam visitantes de outro planeta os responsáveis por nossa súbita evolução? Se as teorias ufológicas estão corretas, a resposta talvez esteja no maior acobertamento de OVNIs do século XX e nos eventos que ocorreram no dia seguinte a Roswell. Arquivo confidencial. O dia seguinte a Roswell. 1947, Roswell, Novo México. Uma pacata cidade norte-americana que abriga uma base da Força Aérea. No começo de julho, tropas investigam relatos de um disco voador que caiu no deserto inóspito. Supostamente, o local logo foi isolado. Mas não antes de soldados, bombeiros e moradores da cidade declararem ter visto uma nave alienígena com seus ocupantes mortos. Mas essas histórias são verdadeiras? Logo depois que os destroços foram encontrados em Roswell, Novo México, a Força Aérea se pronunciou e disse que tinha capturado um disco voador. Os jornais publicaram a história. As estações de rádio só falavam do incidente. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. A relação entre o evento de Roswell em julho de 1947 e a tecnologia alienígena é muito complicada. Este documento de 1950 do arquivo do FBI pode provar não só que um disco voador foi encontrado no deserto do Novo México, mas que havia 3 corpos dentro da nave vestidos com roupas metálicas. Os militares sabiam que o disco voador que encontraram era uma tecnologia de outro planeta. E se sabiam o que foi feito com a nave apreendida. Este é o hangar 84. E foi para cá que a nave e os corpos foram trazidos para esse hangar. Teve muita atividade aqui nessa área. A nave foi guardada dentro do hangar e os corpos foram alinhados. Tinha 5 deles. O que aconteceu depois do episódio em Roswell? Bom, para começar, foi totalmente acobertado e continuaria assim pelos próximos 31 anos. Mas outras coisas aconteceram. Nas décadas seguintes, a tecnologia militar dos Estados Unidos começou a avançar. Foguetes mais rápidos, máquinas mais sofisticadas. Em menos de uma década, o país enviou um homem ao espaço. E 20 anos depois de Roswell, um homem pisou na Lua. Pense no avanço tecnológico que aconteceu depois de Roswell. Nas fibras ópticas, nos circuitos integrados, tecnologia stealth, etc. Todas essas coisas aconteceram pouco tempo depois de Roswell. O exército nunca reconheceu ter roubado tecnologias de naves alienígenas. Mas isso só durou até o mundo ser apresentado ao coronel Philip J. Corso. O coronel Philip Corso morreu em 1998, mas antes de morrer, ele escreveu um livro chamado O Dia Seguinte a Roswell, em que ele descreveu como a nave caiu em Roswell. Era um fato que a nave foi recuperada, junto com corpos alienígenas. E depois ele foi encarregado de descobrir como fazer a engenharia reversa dessa tecnologia para podermos usá-la. O coronel Corso, um oficial altamente condecorado, é considerado o primeiro na história a revelar a ligação entre o exército norte-americano e os extraterrestres. Durante a sua carreira militar, ele atuou como chefe do escritório de tecnologia estrangeira do Pentágono. Ele deixou claro que, enquanto estava lá, um dos projetos que ele acabou supervisionando envolvia a tecnologia alienígena da nave que caiu em Roswell. Eles queriam saber se havia alguma forma de se beneficiar aproveitando o hardware da nave nos lugares certos.
Pelo que se sabe, Corso recebeu restos de circuitos de computador, sistemas de propulsão, tecido indestrutível e um estranho dispositivo de cabeça. Segundo ele mesmo conta, Corso foi encarregado de desenvolver um programa para pesquisar e desenvolver a tecnologia alienígena. Pelo que parece, empresas como Lockheed Martin, Litton, essas corporações enormes receberam a tecnologia e ouviram: peguem essas coisas, façam engenharia reversa, devolvam e vão poder ficar com as patentes dessa tecnologia e lucrar com isso. E em troca, o que o governo norte-americano ganhou? Armamentos e controle. Mas as descobertas geradas pela tecnologia alienígena teriam vencido as guerras do passado e do presente e venceriam também conflitos futuros? A seguir, dos feixes de partículas à Área 51, a tecnologia dos dias de hoje se originou de extraterrestres mortos. Vamos revelar os projetos secretos que nunca foram divulgados até agora. De visões antigas de projetos futuristas a máquinas incrivelmente sofisticadas, os saltos tecnológicos do passado da humanidade teriam sido invenção de uma avançada raça alienígena e um segredo supostamente guardado pelo governo norte-americano por mais de 60 anos. Talk to you or concern you about the unknown and the unidentified flying objects? Oh, yes, we discussed it at every conference that we've had. Já temos provas suficientes de que o governo pratica o acobertamento de OVNIs. Mas a pergunta é, o que eles estão acobertando? Alguns destroços de Roswell teriam sido levados a uma instalação militar secreta, mas sua existência seria negada pelo governo até 1995. Uma base conhecida como Área 51. A Área 51 é uma instalação militar ultra-secreta, cerca de 145 quilômetros a noroeste de Las Vegas, Nevada. Algumas pessoas chegaram a admitir que trabalharam dentro dessa base, onde havia muitas operações em andamento, que incluíam engenharia reversa de tecnologia alienígena. O governo nunca revelou a finalidade exata, mas é óbvio que testes com armamentos e o desenvolvimento de tecnologias avançadas aconteciam lá. O lugar é tão surreal que foi apelidado de Dreamland, Terra dos Sonhos. Arquivo confidencial. Tecnologia da Dreamland. Nos anos 50 e 60, durante a Guerra Fria, um dos fatores decisivos estava nas mãos das pessoas que desenvolviam as tecnologias stealth. Muitos relatos de OVNIs dizem que essas naves não são visíveis no radar. Então é óbvio que eles têm algum tipo de tecnologia stealth, e é possível que a nave encontrada em Roswell também tivesse esse tipo de tecnologia. Segundo as teorias ufológicas, o exército norte-americano trabalhou com fornecedores do governo para adaptar a tecnologia. Em 1958, uma década depois de Roswell, a Lockheed Corporation anunciou a Oxcart A-12, uma aeronave que surgiu de repente, com uma tecnologia que a deixava invisível ao radar inimigo. Talvez da mesma forma que os discos voadores de Roswell ficassem invisíveis para nós. O mais incrível sobre a tecnologia do projeto Oxcart e a criação do A-12 é o revestimento externo de toda a aeronave. Na verdade, ele absorve e também consegue refletir as ondas do radar, o que torna o avião invisível. Essa é realmente uma tecnologia stealth de ponta. Este projeto de última geração foi inspirado no disco voador supostamente encontrado no Novo México. E outros avanços teriam vindo dos corpos ou das roupas metálicas que teriam sido encontrados dentro dessa nave. Um dos maiores mistérios dos seres que foram encontrados em Roswell é um estranho tipo de fibra. O mais estranho é que aquelas criaturas não tinham colocado aqueles macacões. Não havia zíperes, não havia botões. Parecia que eles tinham sido envolvidos pelos trajes. Que material eles estavam vestindo? Isso foi analisado por diversos centros de pesquisa. E eles começaram a trabalhar em um tipo de material fibroso que era tão forte que podia deter balas. E esse material ficou conhecido como Kevlar. Coincidentemente, a empresa de engenharia química DuPont lançou o Kevlar em 1971. Ele seria 5 vezes mais resistente que o aço, à prova de balas, e leve o bastante para ser usado como vela de barcos. Mas a influência extraterrestre pode ir muito além do que foi encontrado na nave. A tecnologia alienígena também teria sido encontrada dentro dos corpos dos extraterrestres.
Outro tipo de tecnologia que veio do incidente de Roswell, na verdade, foi achada nos corpos dos alienígenas. É a visão noturna. Os médicos militares teriam descoberto a tecnologia de visão noturna durante uma necropsia nos extraterrestres. Segundo uma testemunha, um médico teria removido um cristalino de um dos alienígenas mortos no acidente. Quando eles tiraram o cristalino, conseguiram ver imagens no escuro. Ele era um dispositivo de absorção de luz. Era a visão noturna. Essa teoria destaca que um dos detalhes mais fascinantes da tecnologia alienígena é o que ela pode nos ensinar sobre a vida extraterrestre. O que mais podemos aprender com uma tecnologia mantida em segredo? Uma das coisas mais significativas que o Corso descobriu sobre essa tecnologia é que não havia controles na nave. Segundo o Corso, a nave alienígena não era pilotada por mãos extraterrestres. Ela era pilotada por seus cérebros. Uma coisa que o Corso descobriu é que tinha um capacete entre os destroços de Roswell e que os sensores que estavam espalhados por esse capacete correspondiam às saliências na cabeça dos ETs. E era assim que eles pilotavam a nave. Se máquinas controladas pelo cérebro parecem ficção científica, prepare-se para mudar seus conceitos. O que os cientistas fizeram nos últimos 30 anos foi encontrar formas de ligar os eletrodos do capacete diretamente no cérebro das cobaias do teste. O fato de o governo trabalhar numa tecnologia que permite que os sensores leiam o cérebro dos pilotos e traduzam isso em controles de navegação para um voo totalmente automático parece ficção científica, mas é fato científico. Mas a maior descoberta de todas seria, na verdade, um novo elemento. Uma das histórias dizia que durante a engenharia reversa havia um elemento chamado elemento 115, que era crucial para a compreensão da propulsão alienígena. Tudo estava ligado a esse OVNI capturado que eles escondiam na Área 51. Recentemente, os cientistas batizaram o elemento 115 como Unum Pentium. Mas se esse elemento é mesmo de outro mundo, qual seria o seu poder? A inteligência extraterrestre pode ter acelerado as invenções da humanidade. Mas temos que nos perguntar se estamos preparados para usá-la. Se não, a única saída para a sobrevivência do planeta Terra talvez seja continuar a esconder algumas das tecnologias alienígenas.